Conexão Angola, segunda parte. Pela segunda vez nesta noite, digo-lhe boa noite. Está a ver o programa de análise e comentário política internacional aqui na sua TPA. Já sabe, hoje estamos conectados a dois pontos de onde nos vêm os comentários especializados dos nossos habituais comentadores, a quem volto a cumprimentar também nesta noite. Para quem esteve connosco na primeira parte já sabe de quem se trata, e para quem apenas agora se juntou a nós, saiba que estamos conectados hoje a Wellington Calazans, é jornalista e especialista em comunicação corporativa. Falamos a partir de Estocolmo, na Suécia. E também está connosco o professor Matias Pires, que é especialista em relações internacionais e também docente na Academia Diplomática Venâncio de Moura, em Luanda, Angola. Aos dois, pela segunda vez, muito boa noite. Wellington, é por si que vamos começar, e com uma notícia que nos chegou esta semana da República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo pediu a deportação de um cidadão israelita, portanto um operacional dos serviços secretos, antigo chefe da Mossad, que, segundo o Palácio de Kinshasa, portanto as forças ligadas ao presidente Félix Tshisekedi, este cidadão estava na RDC em curto espaço de tempo pela quinta vez, e cogita-se que estivesse a trabalhar com grupos infiltrados para levar a cabo um golpe de Estado contra o líder congolês. David, o Mossad, ele tem essa predileção por países que possuem riquezas de minérios, né? E eu acredito que uma ação que consolida a soberania da República Democrática do Congo deva ser comentada aqui por mim como uma ação extremamente cautelosa e que tenha sido medido cada centímetro das consequências disso. Sabemos que estamos falando de um serviço de inteligência bastante reconhecido internacionalmente. Israel é um país extremamente rico e, certamente, se houve essa conclusão, não é, de uma arquitetura para um golpe dentro da República Democrática do Congo, o mínimo que deveria ter sido feito foi feito, e esse episódio ele serve como um alerta, não só para Israel, mas como para todos os países que pretendam atuar dentro da República Democrática do Congo. O importante também aqui destacar, David, que não é o primeiro episódio envolvendo Israel, né? Já que falando sobre Mossad, nós estamos falando necessariamente sobre Israel. É importante destacar que, em fevereiro, o bilionário israelense Dan Gertler, ele foi condenado a devolver o comando de valiosos recursos de petróleo e mineração à República Democrática do Congo. E aí nós podemos até especular que esteja acontecendo uma disputa entre a CIA dos Estados Unidos e o Mossad de Israel, porque essa denúncia foi feita através do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Então, é um tema que daria um ótimo roteiro para filmes. Eu não sou escritor de filmes nem de séries, mas gostaria muito de debruçar um pouco mais sobre esse tema, com informações um pouco mais alargadas, vamos chamar assim, porque estamos falando somente nessa devolução de dinheiro dessa empresa, que foi através de um grupo anticorrupção do Congo, em inglês é Not for Sale, que é o Congo não está à venda, que alertou sobre esse evento da empresa de Israel. E olha só, viu, David, 1,7 bilhão de dólares devolvidos aos cofres da República Democrática do Congo. Então, estamos falando de muito dinheiro, e quando falamos em muito dinheiro nessa monta aí, vamos chamar assim, precisamos entender
que muita disputa está acontecendo nos bastidores e muitos interesses estão em jogo. Wellington, há muito que se fala de interesses muito sérios dos Estados Unidos da América na República Democrática do Congo e sabemos que os Estados Unidos da América e Israel são aliados estratégicos em muitos dossiês, mas aqui se pode dizer que no Congo está cada um a defender o seu interesse particular. Sabe por quê, David? Porque as riquezas que o Congo possui, elas são muito estratégicas, até mesmo para a indústria bélica dos Estados Unidos da América. E, com isso, existe hoje uma guerra armamentista no mundo, sabemos disso. Os países que possuem essas riquezas, eles são alvo dessa cobiça de todos aqueles que têm na indústria das armas uma forma de reforço ao caixa, né, através da negociação de material bélico e de armamento pesado. Então, não há ética quando a busca da matéria-prima tem como propósito final alimentar a indústria bélica, porque a indústria bélica ela nasce doente e ela culmina doente, né? Porque mesmo que ela seja importante na pesquisa científica, porque a partir dela muitas outras coisas positivas são desenvolvidas, não podemos negar que, do ponto de vista bélico, nós falamos sobre guerras e mortes. Então, o que nasce com o propósito de guerras e mortes não pode ser cobrado nenhum fio de ética. E é por isso que eu acredito que não haja aqui parceria possível entre nenhum serviço de inteligência, porque cada país vai defender o próprio interesse. Obrigado, Wellington. Professor Matias, a República Democrática do Congo, com situações várias, já preocupantes, portanto, substancialmente no leste daquele país, e agora com esta notícia de uma possível preparação de um possível golpe contra o presidente Tshisekedi. Portanto, Kinshasa a pedir então esta deportação deste cidadão israelita, antigo operacional e chefe da Mossad. Bom, qualquer notícia sobre uma pessoa supostamente de serviço de inteligência é sempre incompleta pela natureza do trabalho que estas entidades desenvolvem. A Mossad é uma das agências de inteligência mais sofisticadas do mundo e por isso mesmo é muito difícil produzir uma opinião completa, porque não temos todos os elementos que possam permitir uma análise mais objetiva. De todo modo, sabemos que a RDC enfrenta muitos desafios em termos de segurança, o facto de existirem muitas forças estrangeiras e também a abundância de recursos naturais que o país possui, criam tanto condições para ser um país cobiçado do ponto de vista da instalação de oficinas de inteligência. E há mesmo também estudos que dizem que há forças que gostariam de transformar o Ruanda em Israel de África. E quando estamos a falar do Ruanda, não se pode abordar a geopolítica do Ruanda colocando a RDC de lado. De todo modo, não temos elementos suficientes para validar esta informação de que este senhor seria, portanto, o mastermind, alguém que pudesse liderar um projeto de um golpe de Estado na República Democrática do Congo. Não temos elementos sobre isso. Entretanto, essa notícia fez-nos recuar àquele filme, tanto O Último Rei da Escócia, que narra a governação do presidente Idi Amin Dada aí perto no Uganda, que expulsou também muitos cidadãos estrangeiros no seu consulado, de modo que vamos aguardar. Pode ser que as investigações depois tragam novos elementos sobre o modus operandi desta oficina da Mossad, que se presume que tenha existido na RDC. Mas, como disse,
não é uma notícia fácil digamos assim, desenvolver uma ciência aprofundada, na medida em que é um mundo de inteligência com a circulação de informação, parte dela, se não a maioria, classificada, e mesmo os mentores dessa decisão preferirão certamente o secretismo para não despertar, digamos assim, outras conexões do senhor e aí abortar a investigação. Portanto, é o pouco comentário que eu posso fazer acerca desta notícia. Professor Matias, no último fim de semana, a Somália foi a votos com os 36 candidatos. Uma situação um pouco comum é que, ao invés da habitual segunda volta que a maioria de nós conhece em pleitos eleitorais, é que esta teve de haver 3 voltas. Ou seja, os 4 candidatos mais votados disputaram uma segunda volta. Não tendo havido um vencedor, houve uma terceira volta entre os outros 2 candidatos e, portanto, foi possível eleger um novo presidente para a Somália, no caso, um antigo chefe de Estado, já havia presidido o país de 2012 a 2017 e então o que se espera agora de um rumo que se pode dar à Somália? David, nós, no lançamento destas eleições, dissemos que o país não tinha condições objetivas para realizar um pleito no modelo que nós conhecemos de eleições. Tanto quando se fazem eleições sem olhar para a Constituição, parece um jogo da aldeia e mesmo as próprias restrições havidas em termos do local com segurança para a realização do pleito, isso traduz a dificuldade que a Somália enfrenta enquanto um Estado que, claramente, sem qualquer receio, temos que assumir que é um Estado falhado. Portanto, não podemos esperar boas eleições que não sejam reflexo das condições objetivas em que o país se encontra atualmente. Portanto, foi uma eleição à medida das patologias que assolam a Somália. Wellington Calazans, uma eleição à medida das patologias que enfermam aquele país. Como o professor falou, David, as condições em que ocorreram, né, as eleições e esse modelo que exclui, vamos chamar assim, a participação do povo como conhecemos, com o voto e etc., substituindo. Há alguns teóricos que falam que o parlamento já representa o povo. Isso sabemos que não é verdade, né? Porque a política é viva, ela não é estática. Então, o povo pode mudar e tem o direito de mudar de opinião de acordo com as suas necessidades identificadas. E isso não será possível através de uma eleição como essa. Então, eu acredito, David, que seja preocupante estarmos testemunhando nos tempos de hoje uma eleição ser vista como democrática, legal, normal, né, dentro daqueles parâmetros que são impostos aos países, nessa condição em que estamos comentando aqui a Somália. O processo foi continuado, como você mencionou, com tantas voltas, né? Ficamos até tontos com tantas voltas que são dadas, e um ex-presidente foi eleito com 214 votos contra 110 obtidos pelo seu principal rival, que é o presidente cessante, que pelo menos reconheceu a derrota e parabenizou o vencedor, que já não deixa de ser assim, né, um mérito, e pelo menos aparentemente, né, porque tudo muda, não vai haver aí uma resistência à falta do reconhecimento da derrota, como acontece em casos como esses aí que estamos comentando, onde as eleições são já suspeitas, né? Então, David, o que é importante mesmo aí é que o país comece a reagir a toda essa situação.
porque a situação da Somália é crítica. O professor, quando usa a expressão Estado falhado, ele está sendo extremamente coerente com aquilo que nós temos testemunhado ao longo dos anos e que vem acontecendo na Somália. São sucessivas crises, a população exposta ao mais completo abandono, as instituições completamente falidas, e é difícil celebrarmos um resultado eleitoral diante de um cenário de caos. Então, David, a mensagem que fica aqui é de otimismo para que o presidente eleito tenha a capacidade de aglutinar forças para que o país possa reagir. Lembramos que o gabinete presidencial na Somália, neste preciso momento, trabalha numa tenda no aeroporto internacional de Mogadíscio, por ser o local considerado mais seguro devido à presença das forças estrangeiras. Essa é a síntese da tragédia, né, David? Wellington, outra situação difícil também vive-se na Líbia, onde esta semana houve confrontos entre grupos armados, portanto o país também está completamente desestruturado, e sendo que o governo interino, que é legitimamente reconhecido pela comunidade internacional, teve de abandonar a sede do governo, passa a redundância, e está neste momento o poder na rua, se assim se pode dizer. A Líbia é o atestado de hipocrisia do Ocidente. Cada vez que falamos aqui sobre a Líbia, devemos lembrar que era um dos países mais prósperos do continente africano e que o líder Muammar Gaddafi foi vandalizado, humilhado, demonizado, massacrado, e com ele o seu povo e o seu Estado. A Líbia é apenas escombro, e esses escombros e esse sangue que está no solo líbio é parte substancial da hipocrisia ocidental que soube, através da ganância, do medo, dos projetos de uma África mais forte, que eram propostas do Muammar Gaddafi, destruir um sonho, destruir uma referência positiva no continente africano. E não podemos deixar de comentar a Líbia sem destacar as mãos de sangue desses países que foram coartífices dessa destruição. Por isso, quando o serviço de imprensa do governo indica a mudança, saindo de Trípoli para preservar a segurança dos cidadãos, você que está me assistindo deve refletir se há realmente alguma preocupação com os cidadãos a essa altura, não é? Eu já falei aqui no programa e repito, eu converso com muitos refugiados líbios que vieram aqui para a Suécia, e cada história que eu ouço, David, só aumenta a minha certeza de que dificilmente a Líbia voltará a ser um país como um dia foi. Então, comentar esse episódio é muito pouco, porque apaga e normaliza toda a tragédia que foi construída pelos civilizados. Não é? É isso. Professor Matias Pires, situação complicada na Líbia também, a semelhança da Somália. O país continua instável desde o derrubo de Muammar Gaddafi, não se consegue ter um governo que governe pelo país todo. Há várias áreas que estão sectorizadas, portanto há governos regionais autoproclamados, há exércitos paralelos na rua, e em algumas regiões mesmo estes grupos armados exploram e negociam as riquezas naturais do país, no caso o petróleo. Há pontos convergentes entre a Líbia e a Somália. Não apenas a questão da religião islâmica, mas também na forma como esses dois países foram destruídos, digamos assim. Lembro os telespectadores que a Somália conheceu também uma missão dos marines americanos, a Operação Restaurar a Esperança, retirou-se dos estados da Somália e o país nunca mais encontrou o norte. Essa é uma reflexão que, quando se analisa
a intervenção militar americana em muitos países, chega-se à constatação de que, regra geral, quando eles saem, ou a situação piora, ou deixam tal como encontraram. Porque temos a situação da Somália, temos a situação da Líbia, mas também olhemos para o Iraque ou Saddam. A intervenção dos Estados Unidos no Iraque fez nascer o chamado Estado Islâmico, que anda a perturbar a paz e segurança internacionais. Inicialmente a tentar construir o chamado Kurdistão, mas pouco a pouco vai se espalhando um pouco por todo o mundo. Tanto, mais recentemente vimos o que aconteceu agora com o Afeganistão. O que é que eles fizeram lá depois desses anos todos? Saíram, o país continua um caos. É preciso que haja uma reflexão profunda dos vários atores do sistema internacional sobre o dia seguinte dessas intervenções dos Estados Unidos. A Líbia vive essa situação porque um dia Sarkozy e Obama, com a sua lógica do leaving behind, decidiram colocar o país de Gaddafi na condição em que vive hoje. Mas, ao contrário do que era expectável, que era para destruir Gaddafi, o Ocidente tem estado a pagar também uma fatura muito cara por causa dessa instabilidade. A vaga migratória que se tem observado em direção à Europa é, sobretudo, o reflexo da destruição da Líbia, que funcionava como um Estado tampão. E então, o poder anda na rua. Como consequência, ninguém consegue criar um roteiro para a estabilização plena da Líbia. O Ocidente, o único valor que encontra para colocar a Líbia nos eixos é realizar eleições, como se fosse uma varinha mágica. E nós, em dezembro, quando se previa que a Líbia iria a votos a 24 de dezembro, dissemos que não havia condições para a Líbia fazer eleições. Portanto, estamos a ver, envolvidos praticamente 6 meses, as eleições continuam num binóculo. É uma situação que realmente cria até um certo sentimento de revolta e indignação. Lembrar a Líbia de ontem, um país com índice de desenvolvimento humano dos mais altos do mundo, para hoje ser reduzido a nada, não é? Não se adivinham bons dias para a Líbia num futuro muito próximo. Não sei qual será a magia que o Ocidente vai ensaiar para devolver paz e estabilidade na Líbia, com um governo que exerce a soberania plena sobre todo o território nacional. Não é um exercício fácil. Professor, adivinhando-se, melhor, mostrando-se como inviáveis esses ensaios do Ocidente para a Líbia e também mesmo aqui associando a situação da Somália, haverá aqui alguma forma, alguma intervenção que se pode esperar, por exemplo, da Liga Árabe ou da União Africana, no sentido de ajudar esses países a encontrarem um rumo à estabilidade? A União Africana não tem capacidade para esse tipo de situação. Aliás, viu-se, não foi capaz de intervir por altura do conflito líbio. Ensaiou-se uma missão liderada pelo presidente, na altura, Jacob Zuma, da África do Sul, mas não resultou. Portanto, não se espera nada da União Africana em relação ao conflito líbio, até
pelos interesses em causa, do ponto de vista das grandes potências. A Liga Árabe também não vai fazer nada. Eu penso que a situação da Líbia só vai ser ultrapassada quando alguém conseguir inculcar na mente dos líbios de que a paz interessa, em primeiro lugar, eles próprios. A paz na Líbia só será possível quando isto representar a mais profunda aspiração dos próprios líbios para que internamente possam sentar e colocar os interesses pessoais de lado e olharem para o interesse coletivo da nação líbia, e aí sim, quando os próprios líbios ganharem essa consciência, se não se deixarem manipular pelas forças externas, que são muitas, aí sim, a Líbia vai reencontrar o caminho para a paz. Não acredito de soluções impostas de fora, não acredito nisso. Obrigado, professor Matias Pires, por esse seu esclarecimento quanto à situação que se vive na Líbia. Professor, estando no uso da palavra, vamos então começar consigo para o positivo e negativo desta semana. Bom, em termos de positivo da semana, eu não tenho negativo, não, que não tenha havido, mas vou considerar 2 positivos. O desfecho que houve em Mariupol, com o fim daquele grupo de militares que estavam, digamos assim, sequestrados, na verdade, sequestrados, não direi talvez sitiados. Penso que, apesar do clima próprio de guerra, de crispação, foi um final que eu considero feliz, pelo menos dramático do que aquilo que era esperado. Tanto conseguiram criar mecanismos para acabar com o sofrimento daquelas pessoas, e este fim demonstrou claramente que a Rússia tinha o controle sobre a cidade. A outra nota positiva tem a ver com 5 jihadistas do El-Shabaab na Somália que se apresentaram às autoridades governamentais, supostamente para abraçarem tanto o roteiro para a paz. Espero que não seja uma tática que é para procurar dominar melhor os canais de segurança da direção do país ora eleita, e depois disso voltar a perpetrar atentados. Mas pelo menos é algo que eu considero positivo. Obrigado, professor Matias. Wellington Calazans, as suas notas para o positivo ou negativo desta semana. David, o positivo vai para as palavras do Papa Francisco, que denunciou os inúmeros conflitos esquecidos e afirmou que o sentimento por quem sofre não deve basear-se na geografia ou no interesse próprio. Ele falou isso certamente para os países membros da NATO, não é? Porque a Ucrânia entrou na moda e há uma empatia seletiva em relação aos ucranianos, que já está, inclusive, começando a deixar de existir em alguns lugares, mas que hoje, no programa aqui, comentamos sobre Somália, sobre Líbia, sobre tantas situações, Guiné-Bissau, não é? E esse tipo de problema desses outros países é pouco destacado na imprensa. E quando falam em mortes, falam em números. Então eu destaco aqui as palavras do Papa como positivo para fazer esse alerta, porque é importante fazermos esse choque contra a hipocrisia. E o negativo vai para a política que se diz diplomática dos Estados Unidos e que, para aproximar o país da Índia, está preparando um pacote de ajuda militar para que a Índia possa ser mais próxima dos Estados Unidos e possa reduzir a dependência dos indianos em relação
às armas russas. Então, David, quando um país tem como ferramenta da diplomacia o fornecimento de armas, eu sinceramente não posso levar isso a sério como diplomacia. Então, esse é o aspecto negativo. Já aproveito para agradecer ao professor por ter aprendido em mais um painel de discussão, a você, David, e a todo o pessoal da equipe do Conexão Angola, especialmente ao público, você que está assistindo em casa por mais um programa. Também agradecemos por parte da produção do programa pela sua sempre disponibilidade em estar aqui conosco e também prestar o seu conhecimento e saber aqui aos nossos telespectadores. Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia, e a professora Matias Pires, a partir de Luanda, Angola. A ambos, o nosso muito obrigado por mais esta conexão, por terem estado conosco a esta hora aqui neste canal para mais análise e comentário à política internacional. Boa noite e quero estar convosco no próximo programa, na próxima semana. Boa noite. Boa noite. Quanto a si, caro telespectador, fica aqui também o compromisso de nos voltarmos a encontrar na próxima semana, neste mesmo horário, neste canal, para mais uma Conexão Angola. Nos voltamos a ver-nos daqui a 8 dias.